A luz fria do escritório da construtora Almeida & Souza refletia no rosto cansado de Roberto Silva. Eram 7:30 da manhã de uma segunda-feira cinzenta, e ele já estava ali como sempre, o primeiro a chegar. Sua mesa, localizada no canto mais esquecido do departamento de projetos, estava impecavelmente organizada. Canetas alinhadas, papéis separados por cor, a xícara de café ainda fumegante ao lado do teclado gasto do computador. Roberto tinha 32 anos e trabalhava naquela empresa havia quase 7. Começou como assistente administrativo, depois passou para auxiliar de projetos e agora ocupava o cargo de analista júnior, um título que soava mais importante do que realmente era. Seu salário mal pagava o aluguel do apartamento pequeno que dividia com a mãe, Dona Célia, uma costureira aposentada que lutava contra a artrite nas mãos. "Bom dia, Roberto", cumprimentou Marina, a recepcionista, quando ele passou pela entrada mais cedo. "Bom dia, Marina. Vai ser um dia corrido hoje. O relatório do projeto Parque das Flores está atrasado", respondeu ele com um sorriso tímido. O que Marina não sabia é que o relatório só estava atrasado porque Roberto havia refazido todo o trabalho. O engenheiro responsável, Bruno Almeida, sobrinho do dono da empresa, tinha cometido erros graves nos cálculos estruturais. Roberto percebeu isso na sexta-feira anterior e passou o fim de semana inteiro corrigindo, refazendo planilhas, recalculando cargas. Não porque fosse obrigado, mas porque não conseguia deixar um trabalho mal feito seguir adiante. Às 9h, a porta de vidro do escritório se abriu com estrondo. Marcelo Souza, diretor de operações e um dos sócios da empresa, entrou com seu terno azul marinho impecável, cabelos engomados e um ar de superioridade que precedia sua presença. "Cadê todo mundo? Vocês acham que isso aqui é clube?", gritou ele, mesmo vendo que metade da equipe já estava em suas mesas. Roberto abaixou a cabeça e continuou digitando. Conhecia bem aquele tom. Marcelo Souza era conhecido por suas explosões matinais, seus comentários ácidos e sua capacidade de diminuir qualquer pessoa com poucas palavras. "Roberto", a voz cortou o ar como uma lâmina. "Minha sala, agora." O coração de Roberto acelerou. Ele salvou o arquivo rapidamente, levantou-se e caminhou até a sala de Marcelo, sentindo os olhares dos colegas sobre si. Alguns expressavam pena, outros alívio por não serem eles. A sala de Marcelo era grande, com uma vista privilegiada da cidade. Na parede, diplomas emoldurados e fotos dele cumprimentando políticos e empresários importantes. A mesa de mogno brilhava, vazia exceto por um computador de última geração e uma caneta Montblanc. "Fecha a porta", ordenou Marcelo, sem levantar os olhos da tela do celular. Roberto obedeceu, as mãos suando levemente. "O relatório do Parque das Flores. Onde está?" "Está pronto, senhor. Terminei ontem à noite e enviei por e-mail às 5 da manhã. Marcelo finalmente olhou para ele, uma sobrancelha arqueada em desdém. 5 da manhã? Que dedicação tocante. E me diga uma coisa, gênio, quem te autorizou a mudar os cálculos do Bruno?" Roberto engoliu seco. "Senhor, eu notei algumas inconsistências nos dados estruturais. As cargas não estavam distribuídas corretamente. Inconsistências." Marcelo se levantou, apoiando as mãos na mesa. "Você, um analista júnior, está me dizendo que encontrou erros no trabalho de um engenheiro formado, que por sinal é da família. Não era minha intenção ofender, senhor. Eu só queria garantir que... Garantir o quê? Que você passasse por cima da hierarquia. Que mostrasse que é mais esperto que todo mundo." Marcelo caminhou em volta da mesa, aproximando-se. "Deixa eu te explicar uma coisa, Roberto. Você está aqui para fazer o que mandam, não para pensar. Entendeu? Mas, senhor, se aquele projeto for aprovado com aqueles erros, a estrutura pode não suportar o peso e chega." O grito fez Roberto recuar um passo. "Eu não contratei você para me ensinar engenharia. Pegue aquele relatório, desfaça todas as suas correções e devolva do jeito que o Bruno fez."
E da próxima vez que tiver a ousadia de questionar um superior, pense 2 vezes se quer continuar empregado aqui. Roberto saiu da sala com as pernas trêmulas e o rosto ardendo. Não de vergonha, mas de indignação contida. Voltou para sua mesa e, com os dedos pesados sobre o teclado, desfez horas de trabalho cuidadoso. Cada número que retornava ao valor errado parecia gritar em sua mente. Mas ele tinha contas a pagar e uma mãe dependendo dele. Aquele não foi um incidente isolado. Semanas depois, durante uma reunião com clientes importantes, Roberto apresentou uma ideia para otimizar o processo de aprovação de projetos, reduzindo o tempo de espera em até 40%. Ele havia estudado o fluxo por meses, identificado gargalos, criado um sistema mais eficiente. Marcelo ouviu tudo em silêncio, os braços cruzados, uma expressão de tédio no rosto. Interessante, Roberto. Muito criativo. Pode voltar para sua mesa agora, os adultos precisam conversar. Risadas discretas ecoaram pela sala. 3 meses depois, Marcelo apresentou sua ideia revolucionária em uma convenção do setor. A mesma ideia de Roberto, palavra por palavra, gráfico por gráfico. Recebeu aplausos, elogios, uma matéria na revista especializada. Roberto assistiu tudo de longe, amargando um café frio na copa. Você devia fazer alguma coisa, disse Carla, colega de equipe e uma das poucas pessoas que realmente conversava com ele. Isso é roubo de propriedade intelectual. E o que eu vou fazer, Carla? Processar o dono da empresa? Com que dinheiro? Com qual advogado? Roberto riu sem humor. Além disso, quem acreditaria em mim contra ele? Mas algo estava mudando dentro de Roberto. Cada humilhação, cada ideia roubada, cada momento em que foi tratado como se fosse invisível, estava criando uma pequena chama. Não de raiva. Roberto não era uma pessoa rancorosa. Era algo diferente, uma determinação silenciosa, uma vontade crescente de provar seu valor, não para Marcelo, mas para si mesmo. Ele começou a estudar à noite, cursos online de gestão de projetos, certificações em softwares especializados, videoaulas sobre empreendedorismo. Enquanto Dona Célia dormia na sala assistindo suas novelas, Roberto ficava até tarde na frente do computador antigo, absorvendo conhecimento como uma esponja. Filho, você vai acabar ficando doente assim, dizia ela, preocupada. Eu estou bem, mãe. Estou só me preparando. Se preparando para quê? Roberto sorriu, um sorriso que ela não via faz tempo. Para voar. Aos poucos, Roberto começou a fazer trabalhos freelancer nas horas vagas. Pequenos projetos de consultoria para empresas menores, revisões de cálculos estruturais, otimização de processos. Criou um perfil discreto em plataformas de trabalho remoto, usando apenas seu nome e suas qualificações, sem mencionar onde trabalhava. Os primeiros clientes foram tímidos, pagavam pouco e pediam muito, mas Roberto entregava tudo com excelência, no prazo, com atenção aos detalhes. As avaliações começaram a aparecer. 5 estrelas, comentários elogiosos, profissional excepcional, salvou nosso projeto, recomendo de olhos fechados. As ofertas começaram a aumentar. 1 ano depois daquele dia humilhante na sala de Marcelo, Roberto tinha uma carteira de clientes fiéis que pagavam 3 vezes mais por hora do que ele ganhava na construtora Almeida Souza. Mas ele não saiu. Ainda não. Ainda faltava algo. Então aconteceu o projeto Mirante. Era o maior contrato que a construtora já havia conquistado. Um complexo residencial de luxo com 5 torres, centro comercial, área de lazer completa. Orçamento de 80 milhões de reais. O projeto que colocaria a empresa no mapa das grandes construtoras do país. Marcelo estava radiante. Desfilava pelo escritório anunciando bônus, comemorações, falando sobre como sua visão e liderança tinham conquistado aquele contrato. Quero todo mundo focado nisso. Nada pode dar errado. Nada, declarou ele em uma reunião geral. Roberto foi alocado para a equipe, obviamente nas tarefas mais burocráticas. Organizar documentos, fazer ligações, agendar reuniões. O trabalho intelectual, o planejamento real, ficou com Bruno e outros engenheiros seniores, mas Roberto tinha acesso aos arquivos. E numa noite de quinta-feira, revisando os documentos para uma reunião do dia seguinte, ele viu um erro.
Não um erro pequeno, mas um erro catastrófico. O projeto não estava em conformidade com as novas normas de segurança estrutural que haviam sido atualizadas 6 meses antes. As fundações estavam subdimensionadas para o tipo de solo do terreno. Se construíssem daquela forma, em alguns anos, talvez meses, começariam a aparecer rachaduras graves. No pior cenário, colapso estrutural. Roberto sentiu o sangue gelar. Pegou o telefone, pensou em ligar para Marcelo. Mas era 11 da noite, e ele já sabia qual seria a reação. Você de novo querendo aparecer. Fica na sua, Roberto. Passou a madrugada acordado, verificando e reverificando. Consultou as normas técnicas, fez simulações, calculou e recalculou. Quando o sol nasceu, ele tinha certeza absoluta e tinha também um relatório completo com as correções necessárias. Na manhã seguinte, antes de todos chegarem, Roberto imprimiu o relatório e deixou sobre a mesa de Marcelo, junto com um bilhete. Encontrei inconsistências críticas no projeto Mirante. Por favor, revisar com urgência. Disponível para esclarecer. Assinou seu nome. Às 10 horas, a porta da sala de Marcelo se abriu com violência. Roberto, aqui, agora, o escritório inteiro congelou. Roberto caminhou calmamente até a sala. Desta vez, não estava nervoso. Estava cansado. Cansado de não ser ouvido. Cansado de ser tratado como insignificante. Que palhaçada é essa? Marcelo jogou o relatório na mesa. Você tem noção do que está fazendo? Estamos há 2 semanas de começar a obra. Senhor, o projeto tem erros graves. Se construirmos assim, você não é engenheiro. Você não é ninguém para questionar um projeto aprovado por toda a equipe técnica. Eu tenho certificação em análise estrutural. E tenho os cálculos aqui, se o senhor quiser ver. Eu não quero ver nada. Marcelo estava vermelho. Você sabe quanto custaria refazer esse projeto? Você sabe o que é atrasar uma obra desse porte? Milhões, Roberto, milhões. E o senhor sabe quanto custa um processo por negligência estrutural? Quanto custa uma tragédia? Pela primeira vez, Roberto não abaixou os olhos. Pessoas vão morar nesses prédios. Famílias, crianças. Sai daqui. Você está suspenso por 1 semana, sem vencimentos. E quando voltar, vai ficar bem quietinho no seu canto. Entendeu? Roberto assentiu e saiu. Mas antes de ir embora, fez cópias do projeto original e do seu relatório. E enviou tudo, anonimamente, para o Conselho Regional de Engenharia. A bomba explodiu 4 dias depois. Auditores apareceram na construtora. Peritos técnicos. O projeto foi suspenso. As investigações começaram. Os erros foram confirmados. Os erros que poderiam ter causado uma catástrofe. Marcelo tentou abafar, mas a imprensa especializada pegou a história. Construtora evita tragédia por pouco. Falhas graves descobertas em projeto de luxo. A empresa perdeu o contrato. O cliente rescindiu tudo. Ações judiciais começaram a pipocar. E Roberto pediu demissão. Quando entregou a carta, Marcelo estava destruído, envelhecido 10 anos em 1 semana. Você fez isso, disse ele, a voz sem a arrogância de antes. Você nos destruiu. Não, senhor, eu salvei vidas. O senhor que se destruiu sozinho quando decidiu que sua arrogância valia mais que a segurança das pessoas. Roberto saiu daquele prédio pela última vez sentindo-se leve como nunca. Os 3 anos seguintes foram de construção. Roberto abriu sua própria empresa de consultoria em engenharia e gestão de projetos. Começou pequeno, atendendo em casa, com um computador velho e muita determinação. Dona Célia virou sua assistente não oficial, atendendo ligações e organizando a agenda em cadernos coloridos. A reputação de Roberto cresceu rapidamente. Ele era conhecido por 3 coisas: competência técnica excepcional, honestidade inabalável e atenção genuína aos clientes. Não aceitava projetos que comprometessem a segurança. Não cortava custos onde não devia. Não mentia para fechar negócios. Em um mercado cheio de atalhos e jeitinhos, Roberto era uma anomalia. E isso, ironicamente, se tornou seu maior diferencial. No 2º ano, contratou sua primeira funcionária, Carla, sua antiga colega. No 3º ano, sua empresa tinha 15 funcionários e estava trabalhando em projetos por todo o estado.
Roberto Silva Consultoria não era a maior empresa do setor, mas era certamente uma das mais respeitadas. E então, numa tarde chuvosa de outubro, o telefone tocou. Gostaria de agendar uma reunião com o senhor Roberto. É para discutir uma possível consultoria. Claro, pode me passar seu nome e empresa, por favor? Houve uma pausa. Marcelo Souza, da construtora Almeida em Souza. Carla quase deixou o telefone cair. Cobriu o bocal e olhou para Roberto, que estava revisando um projeto na mesa ao lado. Roberto, sussurrou ela. É ele, o Marcelo. Roberto ergueu os olhos lentamente. Por um momento, antigas memórias vieram à tona. A humilhação, os gritos, o desrespeito. Mas junto com elas, veio outra coisa, a lembrança de quem ele se tornara apesar de tudo isso. Ou talvez por causa disso. Agenda, disse ele simplesmente. A reunião foi marcada para quinta-feira, às 14h. Quando Marcelo entrou no escritório da Roberto Silva Consultoria, foi impossível não notar as mudanças em ambos. Roberto estava diferente, mais confiante, com um terno simples mas bem cortado, cabelos bem cuidados e principalmente um olhar firme. Marcelo, por outro lado, parecia menor. Os ombros levemente curvados, o terno caro não escondia o cansaço, fios brancos dominando as têmporas. Roberto, disse ele, estendendo a mão. Marcelo, Roberto apertou a mão com firmeza. Por favor, sente-se. Não havia triunfalismo na voz de Roberto, nem amargura, apenas profissionalismo. Obrigado por me receber. Eu sei eu sei como as coisas terminaram entre nós. Foi há 3 anos. Muita coisa mudou desde então. Marcelo assentiu, os olhos percorrendo o escritório. Limpo, organizado, funcional. Na parede, certificados e placas de agradecimento de clientes satisfeitos. A empresa teve dificuldades depois daquele projeto. Perdemos contratos, processos, credibilidade. Levei 2 anos para reconstruir a reputação. E agora, finalmente, conseguimos um novo projeto grande. Mas ele hesitou. Eu aprendi que preciso de alguém que não tenha medo de me dizer a verdade. Alguém que coloque a qualidade acima de tudo. Roberto escutava em silêncio. Eu fui um idiota, Roberto. Tratei você como lixo, roubei suas ideias, desprezei seu trabalho. E você estava certo. Sobretudo, se você não tivesse denunciado aquele projeto, se tivéssemos construído... Marcelo passou a mão pelo rosto. Não consigo nem pensar no que poderia ter acontecido. Por que você está aqui, Marcelo? Porque eu preciso do seu trabalho, da sua consultoria. E por que? Ele respirou fundo. Porque eu te devo um pedido de desculpas. Um verdadeiro pedido de desculpas. Eu fui arrogante, cruel e injusto. E sinto muito. O silêncio pairou entre eles. Roberto se levantou, caminhou até a janela. Lá fora, a cidade se estendia sob um céu que começava a clarear depois da chuva. Você sabe o que eu aprendi nesses anos todos, Marcelo. Aprendi que guardar rancor só me machucaria. Que o sucesso não é sobre provar que os outros estavam errados, mas sobre provar para mim mesmo que eu estava certo em acreditar no meu potencial. Ele se virou. Eu aceito fazer a consultoria. Não por você, mas pelos futuros moradores desses prédios. Pelas famílias que vão confiar suas vidas a essas estruturas. Mas tem condições. Quais? Primeiro, total transparência, acesso irrestrito a todos os dados do projeto. Segundo, minhas recomendações técnicas não são negociáveis. Se eu disser que algo precisa mudar, muda, sem discussões sobre custos ou prazos antes da segurança. Terceiro, minha equipe trabalha com autonomia, sem interferência, sem pressões políticas. Marcelo engoliu seco e acenou. Concordo. Contudo, então temos um acordo. Roberto estendeu a mão. Quando Marcelo saiu do escritório 1 hora depois, com o contrato de consultoria assinado, Roberto ficou sozinho por um momento. Olhou para a foto na mesa. Ele e Dona Célia no dia da inauguração da empresa, ambos sorrindo, ela usando o colar de pérolas que ele tinha comprado com o primeiro lucro. Carla entrou com 2 xícaras de café. E aí, como foi? Foi libertador. Roberto sorriu. Sabe, Carla, por muito tempo eu achei que meu sucesso seria completo quando ele me visse bem-sucedido e se arrependesse. Mas agora eu entendo que o meu sucesso não tem nada a ver com ele. Tem a ver com o que então? Com acordar todo dia e gostar do que vejo no espelho.
com construir algo que faça diferença, com tratar as pessoas do jeito que eu gostaria de ser tratado. E principalmente ele pegou a xícara de café, com nunca ter deixado que as humilhações dele matassem quem eu realmente era por dentro. Naquela noite, Roberto chegou em casa e encontrou Dona Célia preparando o jantar. Mãe, lembra quando você me perguntou se eu estava me preparando para voar? Ela se virou, as mãos cheias de farinha. Lembro, eu voei, e voei alto. Mas a melhor parte não é a altura. É saber que eu voei com minhas próprias asas do meu jeito sem pisar em ninguém para chegar lá. Dona Célia largou o que estava fazendo e abraçou o filho, deixando marcas de farinha em seu terno. Eu sempre soube, meu filho, sempre soube que você era capaz de tudo. E ali naquela cozinha pequena com cheiro de bolo no forno e uma mãe orgulhosa nos braços, Roberto entendeu que o sucesso verdadeiro não era sobre contratos milionários ou escritórios luxuosos. Era sobre integridade, sobre olhar para trás e ter orgulho de cada passo da jornada, mesmo os difíceis. Alguns meses depois, quando o projeto de Marcelo foi concluído com sucesso, sem erros, sem problemas, dentro das normas mais rigorosas de segurança, Roberto recebeu um prêmio da Associação de Engenheiros do Estado. Melhor consultoria do ano. No palco com o troféu nas mãos, ele disse algo que ninguém esperava: eu dedico esse prêmio a todas as pessoas que já foram subestimadas, ridicularizadas ou ignoradas. As pessoas que trabalham em silêncio, fazem o certo mesmo quando é difícil e que carregam sonhos maiores que as paredes que tentam confiná-las. Nunca deixem que alguém defina o seu valor. Vocês são os únicos que podem fazer isso. E acreditem, vocês valem muito mais do que imaginam. Na plateia, Marcelo aplaudia, não por obrigação social, mas com genuíno respeito. E Roberto finalmente entendeu que a melhor vingança nunca foi fazer o antigo chefe se arrepender. Foi se tornar a pessoa que ele sempre foi capaz de ser, independente de quem acreditava ou não nele. Porque no final, o único aplauso que realmente importa é aquele que você dá a si mesmo ao deitar a cabeça no travesseiro, sabendo que viveu aquele dia com dignidade, honestidade e propósito. E isso nenhum chefe arrogante jamais poderia tirar dele.